companheiros de ideal fraterno. Ok, já está ao vivo aí agora. Boa noite, seareiros. Boa noite, companheiros de ideal fraterno e cristão. Sejam bem-vindos à prece da gratidão. Chamamos de prece da gratidão, tradicionalmente, na seara de amor e de luz, o encerramento de nossas atividades sociais e públicas do decorrer de mais um exercício. É simbólico, naturalmente, o gesto, mas é um momento em que convidamos a todos os parceiros de trabalho a nos determos a agradecer a misericórdia do Pai que nos permitiu trabalhar por mais um ano. Neste ano atípico, tivemos o privilégio de conseguir encontrarmos formas de darmos prosseguimento a todos os atendimentos sociais de forma ininterrupta. Nós estamos com mais de 24 toneladas de alimentos já distribuídas, nenhum mês faltamos com os nossos compromissos sociais, os medicamentos das idosas foram distribuídos e atendemos as crianças agora, na semana passada, já com o Natal. Mais de 600 crianças foram atendidas com as sacolas. Então, a todos vocês, parceiros de o nosso muito obrigada. Mas vamos agradecer juntos, iniciando o nosso trabalho, como sempre o fazemos, uma leitura de harmonização e uma prece, a quem de direito, ao doce Rabi de Nazaré. Vamos ler uma página de Ceifa de Luz, da psicografia do nosso Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que é fundador da nossa casa. Ilumina onde estejas. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciono os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo. Em toda criatura é uma fonte de luz por ser em si mesma fonte de amor. Nós convidamos a todos a orar, pedindo ao nosso mestre amado, doce Rabi de Nazaré, que nos autorize o início das tarefas desta noite. E que possamos, Senhor, a despeito das dificuldades seculares que trazemos conosco, sermos luz. Que nossos companheiros aqui presentes, que generosamente deixaram seus afazeres materiais, Sérgio, Genilson, Alexandre, e vieram conosco dividir a bancada, arautos do Evangelho, nestes momentos, permite, Senhor, que possamos, unidos pelo ideal, tocarmos corações, distribuirmos luzes, partilharmos esperanças. Visita, Senhor, nossos lares, visita nossas famílias, visita, Senhor, a família daqueles que ainda não lhe conhecem. E permite, Pai amado, que tudo que aqui se diga, pense e fale na noite de hoje, seja expressão fiel de vossa vontade e não da nossa, graças a Deus. Amigos queridos, é com muita alegria que nós apresentamos hoje nosso Dr. Sérgio Lopes. Posso confessar a vocês com humildade e alegria que foram mais de 2 anos de espera por esse momento. E como dizíamos, conversávamos há pouco, foi necessária a pandemia para conseguir isso, porque a aquisição do recurso virtual dentro da sistemática da Casa Espírita nos possibilitou, porque o Dr. Sérgio mora no Sul e é muito difícil, de fato, o deslocamento. Disse a ele, quando da marcação deste evento, que somos na seara leitores de suas obras, e não fui exagerada no fato.
Como vocês sabem, Dr. Sérgio Lopes é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Exerce a profissão ali pertinho, em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. É ex-diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, conferencista, como todos sabemos, nacional e internacional, já palestrou em vários lugares do Brasil, principalmente nas associações médicas espíritas, em congressos, na Inglaterra, na Holanda, não vou contar todos, não, são muitos lugares, Luxemburgo, Portugal, gente, Suíça, mas tem um trabalho consistente na divulgação doutrinária desde a tenridade. Dr. Sérgio é autor de vários livros e eu vou fazer propaganda aqui. Hoje nós vamos falar um assunto mais correlato ao Semeador dos Talentos. Aconselho a leitura com Irvênia e com Desti Andoli, que já nos deu o prazer da palestra, escreveu O Cérebro Plano, e O Código do Monte. Então, meus amigos, é com muita alegria que agora eu vou apresentar a vocês, que já foi presidente da nossa casa durante tantos anos, Dr. Genilson Ribeiro, médico urologista, professor da UF, e que fundou o Núcleo de Medicina e Espiritualidade da Universidade Federal Fluminense. Nosso doutor Alexandre Cossenza, posso contar que você faz a Juventude Espírita da Seara? Pode? Isso é um motivo de orgulho para casa. Alexandre, que é cardiologista e que vem conosco hoje partilhar desse trabalho, trabalhador espírita, médico do Hospital Samaritano, médico do Hospital do Cérebro, e aí os currículos são tão grandes que nos tomariam muito tempo. Vocês me permitem sintetizá-los? Posso, chefe? Então tá. São mais do que tudo companheiros de ideal, nesse momento, todos nós, muito interessados em adquirirmos virtudes que nos facultem progredir como espíritos imortais. Doutor Sérgio, a palavra é sua. Entre, seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, meus amigos. Finalmente nos encontramos, né? Por uma via que certamente nos desperta motivações contrárias. Por um lado, a gente fica feliz de estar trabalhando, de ter a oportunidade de continuar trabalhando. Por um outro lado, a gente, obviamente, deseja que o mais rápido possível a gente consiga encaminhar alternativas para que as pessoas possam se encontrar, se abraçar e ter a oportunidade de tocar suas vidas naquilo que a vida tem de mais importante, que é estar encarnado com toda a sua plenitude, porque nós estamos meio como desencarnados nesse momento, né? Acho que até estamos tendo uma amostra do que é ser desencarnado, porque nós não estamos podendo nos tocar, nós não estamos podendo partilhar algumas experiências humanas que o corpo físico nos oportuniza, não? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Nascer de novo é poder estar na matéria, estar na encarnação. Então, eu costumo brincar dizendo, olha, para quem gostaria de saber como é que é estar desencarnado, é assim, mais ou menos isso, pelo jeito, né? A gente consegue estar em toda parte, a gente consegue estar no Rio de Janeiro, em Pelotas, no Japão ao mesmo tempo, mas perde um pouco da graça quando a gente não consegue estar de fato sensorialmente, né? É uma metáfora que nos dá uma ideia da importância da experiência física como uma oportunidade integral de crescimento. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sei que já vem de um tempo, é culpa toda minha não poder ter estado antes com vocês, mas muito feliz de estar agora hoje para a gente poder trocar algumas ideias em torno desse assunto. A proposta hoje foi sobre o autoconhecimento através dos vínculos, e é um tema amplo, que vai possibilitar as pessoas poderem fazer suas colocações. E a minha ideia, nesse instante, é trazer algumas reflexões em torno dessa temática, que é uma temática necessária
porque ela passa por um fundamento doutrinário, filosófico, psicológico, que coincide em muitos sentidos, se encontra, é um ponto de encontro de vários saberes. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta foi bem objetiva. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo é, sem dúvida alguma, o ponto principal das nossas aquisições. Porque à medida que nós vamos nos conhecendo de fato, é que nós temos possibilidade de fazer escolhas, é que nós temos possibilidade de estarmos em contato com a nossa realidade interna. A realidade interna que é tão profunda e que tem tantas variações que não é tão simples como poderíamos pensar no primeiro momento. Porque aquilo que nós percebemos de nós, muitas vezes, não é o que somos de fato, mas uma projeção daquilo que nos imaginamos a partir daquilo que nós construímos durante a nossa vida. E é através dos relacionamentos, na relação com os outros, que nós vamos nos conhecendo também. É através dos vínculos que nós desenvolvemos que vão eclodindo de dentro de nós as nossas características mais profundas. Muitas vezes nós somente percebemos as nossas emoções, as nossas reações, os nossos sentimentos a partir da interação que nós somos capazes de ter com as outras pessoas. Nós somos, de algum modo, uma pessoa quando nós estamos com determinados indivíduos e somos outras pessoas quando estamos com outros indivíduos e quando estamos sozinhos. Porque nós não somos os mesmos o tempo todo. Até porque nós estamos permanentemente nos transformando. Há pouco nós falávamos, antes de entrarmos no ar, a respeito de uma das obras que eu tive a oportunidade de escrever alguns anos atrás, que é o Código do Monte. Já sei que os companheiros de trabalho do Ceará, entre eles a dona Terezinha, que deve estar nos ouvindo e que eu tenho já uma emoção muito grande em saber que uma trabalhadora desta envergadura se utilizou desse trabalho, que foi singelo, para fazer as suas apresentações de temas na vasta experiência da sua existência. Eu agradeço muito o carinho dela de estar nos presenteando com essa oportunidade de trabalhar neste momento em conjunto. Sabe, dona Terezinha, quando eu escrevi esse livro alguns anos atrás, eu tive uma percepção muito interessante do Evangelho de Jesus no que toca o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que tem exatamente essa escala progressiva do avanço das virtudes. Mas o mais interessante deste livro é que todas as vezes que eu volto a dar uma olhada nele, eu olho para as mesmas passagens e vejo que tem muita coisa que poderia ter sido escrita ali que não está ali. Outro dia alguém me perguntou: Sérgio, por que não escreves uma sequência do Código do Monte? E eu fiquei pensando, todo ano daria para escrever um Código do Monte novo. Daria para escrever o 1, o 2, o 3, o 4. Por quê? Porque é infindável a sabedoria dos ensinamentos que Jesus nos deixou naquela passagem. E não é o Sermão da Montanha que se modifica. Somos nós que vamos nos modificando, vamos nos transformando, e, portanto, vamos tendo a percepção de novas facetas, de novas peculiaridades que estão nestes mesmos ensinamentos. Então, este é o autoconhecimento, que à medida que a gente vai avançando, nós vamos nos percebendo nas nossas características ou não. Daí a importância de nós termos esta tarefa conosco mesmo, de nos conhecermos cada vez mais. É a partir destes contatos sociais, dos relacionamentos,
que nós vamos percebendo quais são os nossos limites, quais são as nossas censuras, quais são as nossas dificuldades e, muitas vezes, quais são os nossos limites, né, em relação à vida que nós temos. Uma das grandes dificuldades, como terapeuta, como psicoterapeuta, como psiquiatra, que eu percebo no atendimento com as pessoas e no próprio tratamento pessoal que eu tenho, porque nós também nos tratamos, e é muito importante que os terapeutas se tratem, né, que tenham os seus terapeutas, para poderem ajudar essa tarefa de olhar para dentro de si, porque dificilmente a gente consegue olhar sozinho para a gente, para dentro da gente, de uma forma honesta e limpa. É frequentemente através do olhar de alguém que nos ajuda a nos olharmos que a gente consegue se enxergar melhor. E este momento, esta atitude, esta atividade, ela é muito desafiadora. Porque, às vezes, a gente faz uma visão muito generosa da gente e entra numa espécie de uma roupagem de ilusões e não vai se percebendo que é muito mais complexo a nossa realidade interna, porque nós escondemos, muitas vezes, no nosso inconsciente, na nossa vida de profundidade, dificuldades, limites, pontos cegos que vão interferir na nossa vida, vão gerar dificuldade no nosso bem-estar e, sobretudo, vão gerar dificuldades nas relações. Nós vestimos, na verdade, muitas roupas, muitas roupagens das nossas características, que são como se fossem roupas que a gente usa para se relacionar com os outros. E eu quero dividir com vocês uma pequena metáfora, que na verdade é uma história escrita por um poeta e escritor dinamarquês do século XIX, muito conhecido, que se chamou o Hans Christian Andersen, que se notabilizou por vários escritos, e entre eles tem A Roupa Nova do Imperador. Eu quero contar para a gente poder refletir e, a partir daí, criarmos um ponto de partida para o nosso assunto. E diz Christian Andersen que há muitos e muitos anos atrás vivia um imperador que só pensava em comprar roupas novas. E com isso ele gastava todo o dinheiro do reino, porque a sua única ambição, a sua maior e ambição exclusiva, era de estar sempre bem vestido. Então, a cidade onde ele residia era muito alegre, e todos os dias muitos estrangeiros chegavam de tudo que é lugar do mundo para exatamente conhecer as roupas do imperador, as vestes do imperador, como ele se vestia. Aquilo era um atrativo. Até que um dia chegaram dois indivíduos trapaceiros, vigaristas, chegaram à cidade e eles fizeram as pessoas acreditarem que eles eram grandes tecelões. Afirmavam que eles podiam confeccionar as roupas mais finas, qualquer roupa que as pessoas podiam imaginar. As cores, os modelos que eles criavam, eles eram muito lindos, né? O material que eles produziam eram de uma característica, de uma qualidade fantástica. Mas tinha uma característica. As roupas mais importantes que eles produziam tinham uma capacidade maravilhosa, que era de ser invisível a qualquer pessoa que não estivesse preparada para o cargo que ocupava, ou que fosse imperdoavelmente estúpida. Então, eles disseram assim: nós temos um tipo de roupa especial que, se a pessoa não estiver preparada para o cargo que está ocupando, ela não vai enxergar essa roupa. E ele convenceu o imperador de que essa era uma roupa maravilhosa, que ele deveria experimentar, e o imperador gostou muito da ideia, porque se ele tivesse que vestir essa roupa, né, que era feita com esse tecido tão especial, ele poderia descobrir com muita facilidade quem eram os ministros do seu império, né? Quais os que estivessem preparados para os cargos, né? E ele poderia distinguir quem era o sábio e quem era o tolo. E pensou: eu preciso fazer essa roupa para mim sem demora. Mandou oferecer uma grande soma de dinheiro para os vigaristas, né, antecipadamente, para que eles iniciassem o trabalho imediatamente. Eles prepararam 2 teares,
fingiram que estavam trabalhando com muita intensidade, com muita eficiência, né? Só que não estavam produzindo nada, na verdade, né? Eles solicitavam as sedas mais finas, os tecidos de ouro mais preciosos e guardavam para eles, né? E faziam de conta que estavam trabalhando nos teares vazios, até tarde da noite, recebendo dinheiro. E aí, neste ponto da história, nós já temos um ponto muito importante, assim, né? Que estas roupas invisíveis, elas correspondem aos comportamentos sociais, né? A roupa que o imperador vestia, as roupas que ele vestia, estão no lugar desses comportamentos sociais que normalmente nós vestimos, principalmente hoje em dia nas redes sociais, nas redes de relacionamento, são muitas as roupagens que muitas pessoas passam a se comunicar a partir desse faz de conta da aparência que não define a pessoa, mas que define muito bem o faz de conta da pessoa. Então, veremos isso nos vínculos afetivos, veremos isso na política, em relação àquele político que se apresenta como honesto, mas na verdade não é, enfim. E aí, então, eles estavam trabalhando e o imperador pensou assim, bom, eu vou enviar agora o meu ministro mais velho e o mais honesto até os tecelões. Aquele ministro que ele tinha com ele como mais limpo, que ele confiava mais. Então, agora chegou a hora de eu testar esse ministro. Vou mandar ele lá olhar a roupa que eles estão fazendo para mim, para ver se ele enxerga esta roupa. Porque se ele não enxergar, é sinal que ele está me enganando. Então, não há ninguém melhor do que ele para avaliar como é que as coisas estão indo, porque ele confiava no ministro. E porque ele sabia que o ministro era muito, muito inteligente, e ninguém melhor do que o seu ministro para poder entender do ofício que ele realizava. Aí o bom ministro foi até o local onde os vigaristas ficavam trabalhando, nos teares vazios. Chegando lá, o ministro olhou e disse, meu Deus do céu, arregalou os olhos. Eu não estou conseguindo ver nada. Eu não consigo enxergar nada em absoluto. E o ministro se esforçava para ver, mas não conseguia ver, porque não tinha nada para ser visto mesmo, né? Mas pensou ele, como é que eu posso ser tão tolo? Eu jamais teria pensado assim, que eu possa não ser tão autêntico e tão verdadeiro quanto eu imaginei que eu estava sendo. Mas ninguém pode saber disso. Ninguém pode descobrir que eu não estou preparado para o posto que eu exerço, porque, afinal de contas, eu sou ministro há tanto tempo. E se eu não estou vendo a roupa, é porque eu não mereço o cargo que eu ocupo. E aí, então, ele entra no papel e diz assim, mas é muito bonito, é extremamente belo, começou a elogiar as roupas que não estavam ali, forçando com os óculos, fazendo de conta que estava enxergando, que modelo bonito, que cores brilhantes. Vou imediatamente dizer ao imperador que eu gostei muito da roupa. E aí, então, nós temos um primeiro aspecto, né? Com a idade, uma pessoa pode ter uma ideia de si de ser verdadeiro, de ser sábio, mas ela também esconde inseguranças, esconde erros, esconde fracassos. E quanto mais velha uma pessoa de idade, às vezes mais difícil ela tem de admitir que ela tenha os seus limites e as suas dificuldades. É por isso que quando Jesus ele estava diante da mulher adúltera e ele disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e os homens que estavam ali foram guardando as pedras e jogando-as no chão, foram indo embora dos mais velhos para os mais novos, porque também são os mais velhos aqueles que mais erraram. Então, os vigaristas pediram mais dinheiro, pediram seda, pediram tecidos de ouro, que eles diziam ser necessários para o trabalho deles, e escondiam tudo para si mesmos, né? E assim foi. Logo, o imperador enviou um outro cortesão honesto até os tecelões para saber tudo como é que estava acontecendo, se a roupa já estava quase terminada.
E do mesmo modo que o velho ministro, o cortesão olhou, mas não conseguiu ver nada, porque não havia nada para ser visto. E ele pensou, eu não sou estúpido. Deve ser por causa do elevado cargo que eu ocupo e para o qual eu não estou preparado. É muito estranho, não está vendo nada, mas eu não posso permitir que ninguém fique sabendo. E também ele, então, começou a elogiar a roupa que ele não estava vendo, expressou a sua alegria diante das cores maravilhosas. Enfim, é muito lindo, disse ao imperador. Confessou para o imperador, que também tinha visto, assim como o ministro, a bela roupa que o imperador iria vestir. E nesse ponto da história, a gente continua pensando, né, que quantas relações se dão deste modo, fazendo de conta que se veste determinadas roupas sociais, roupas na aparência, mas que não suportariam o real, que não suportariam aquilo que é verdadeiro. O cuidado que nós temos que ter nas redes sociais, quando as pessoas se têm por conhecidas, as pessoas se têm por íntimas, e muitas vezes não sequer se conhecem, porque são relacionamentos, muitas vezes, tão frágeis, tão superficiais, embora muitas vezes carregados de uma aparente intensidade de vínculos, inclusive relacionamentos afetivos, se lançam através de vias virtuais e depois não resistem com muita rapidez à realidade de uma presença verdadeira. Todo mundo ia na cidade, comentava a beleza da roupa, e finalmente foi o próprio imperador que desejou ver com seus próprios olhos quando a roupa ainda estava sendo tecida nos teares. E ele, acompanhado por um séquito de cortesãos, incluindo os dois que já haviam estado lá, o ministro e o cortesão, ele foi até os vigaristas espertos, que estavam empregando o maior esforço no trabalho sem usar nenhum fio de linha, trabalhando em teares vazios. Teares vazios são os vínculos vazios, correspondem os lugares vazios. Quantos são os lugares que a gente frequenta que são vazios, que se perde tanto tempo ali fazendo de conta que existe alguma coisa ali. E quando chega o imperador e olha para o trabalho dos tecelões, ele olha e pergunta para ele mesmo, mas o que é isso? Eu não estou vendo nada. E aí foi o choque que ele teve. Isso é terrível. Será que eu também sou um tolo? Será que eu também estou despreparado para ser imperador? Essa é a coisa mais terrível que poderia me acontecer, porque até aquele momento ele tinha certeza que qualquer pessoa que não visse é que seria o tolo. O ministro já tinha visto, o outro que ele mandou já tinha visto, todo mundo que já foi tinha visto, mas foi a vez dele de não ver nada. E então ele pensa, será que eu estou preparado para o lugar que eu estou? E diz então, realmente, virando para os tecelões, a roupa de vocês que estão fazendo para mim tem toda a minha aprovação, porque elas são muito lindas. E então foi a vez dele, começou a fazer de conta que estava vendo a roupa que ele iria vestir. Porque ele não poderia confessar ali que ele não estava vendo. Ao fazer isso, ele estaria admitindo que ele não estava preparado para estar aonde ele estava. E nós nos perguntamos, será que nós estamos preparados para estar aonde nós estamos? Será que nós somos realmente quem nós pensamos ser, que estamos à altura? Logo depois poderemos... Isso são questões que eu estou lançando para nós irmos pensando, para tentar entender algumas passagens de Jesus que sempre desafiou a todos nós, a todos os indivíduos que o cercavam, para assumir a sua verdadeira identidade, né? Para poder ser quem realmente era. Por exemplo, o moço rico, o mancebo rico.
a metáfora, a passagem, a parábola de Jesus, quando o moço rico vai até Jesus, ele também é alguém que tem muitos pertences, muitas roupas, muitas posses. E chega Jesus e diz assim: ó mestre, eu tenho observado todos os mandamentos, tenho feito tudo corretamente na minha vida, né? Quantas vezes nós somos esse moço rico, né? Nós temos as nossas vestimentas honestas, as nossas vestimentas limpas, nós olhamos para a nossa vida e não vemos grandes falhas. Tenho observado todos os mandamentos, conforme Deus orientou. E Jesus, olhando para ele, percebe que ele tem muitas posses. Ou seja, ele tem muitas roupas das quais ele está identificado. Então Jesus diz assim: larga tudo isso e me segue. E diz a parábola, então, que o moço, ainda muito preso às suas posses, que naquele momento estão representadas as posses materiais, mas as posses nem sempre são materiais, às vezes as posses mais difíceis de serem abandonadas são as posses emocionais. São essas que nos vestem para nós termos uma identidade personal. Jesus chega e diz assim: tira e me segue. É o convite de se desfazer do falso self e se apresentar com o seu verdadeiro self. E aquele moço diz assim: eu não posso te seguir. Quem sabe mais adiante. E Jesus olha para ele e diz: o reino dos céus não pode esperar. O reino dos céus começa hoje. Porque, de fato, quem não fizer isso nesse momento, de ser honesto consigo mesmo e se apresentar como é, não está preparado para o reino dos céus. Mas a roupa nova do imperador tinha ficado pronta. O imperador e todos os seus cortesãos foram até o salão. Os vigaristas mantinham os braços levantados, como se estivesse segurando alguma coisa na mão, e disseram: essas são as calças, esse é o casaco, aqui está o manto, esses são os trajes tão leves, imperador, quase como uma teia de aranha. Então vamos lhe pedir para que o senhor se dispa, fique nu, porque nós vamos lhe vestir com essas roupas para o grande desfile. E aí, então, o imperador começou a se despir, né? E se preparar para o desfile. O imperador se olhava no espelho e fazia de conta que estava se admirando muito, que estava achando tudo muito lindo. E então começou o grande cortejo pelas ruas. O mestre de cerimônias anunciou que os carregadores do palio, que haveriam de desfilar durante a procissão, já estavam prontos, e o imperador começou a marchar na procissão sob aquele belo palio, onde todos olhavam para ele pelas ruas e pelas janelas, e todos exclamavam: que lindo o novo traje do imperador, como ele é incomparável, que longo são a sua causa, que roupa que caiu bem para ele, todos fazendo de conta e falando alto, para que o imperador pudesse também acreditar que as pessoas estavam vendo aquela roupa que ele fazia de conta que estava vestindo. Porque se alguém dissesse que ele estava sem vestir nada, corria o risco de ser penalizado, castigado por esse imperador, que ele era muito duro. Mas, na verdade, ninguém estava vendo nada. Ninguém estava realmente enxergando aquelas roupas tão admiradas. Nunca uma roupa foi tão admirada quanto daquelas pessoas que faziam a maior festa para ele enquanto ele passava. Até que uma pequena criança, ao se aproximar, deu um grito no meio da multidão: mas o rei está nu, ele não está usando nada. Deus do céu. Ouçam a voz dessa criança, disse um pai, que sussurrava para outro: é porque é uma criança. Aí outros já começaram a dizer: mas eu também não estou vendo ele
obstinada, e começaram a haver divisões. De fato, ele está nu. Mas as pessoas podiam fazer essa confissão? Não. Tiraram a criança dali, que ela dizia, mas ele está nu, e dava muito a risada do imperador. E ele começou a desconfiar pela primeira vez que o que ele não enxergava era, de fato, aquilo que ele realmente era. Mas eu vou ter que aguentar isso até o fim. E seguiu caminhando pelo seu grande desfile do faz de conta para ele e para as outras pessoas. Esta é a história de Hans Christian Andersen, que no século XIX nos legou esta metáfora. E nós ficamos pensando quando Jesus estava entre os homens e se aproximaram as crianças e as pessoas tentaram afastar as crianças para não atrapalhar as apresentações de Jesus. O que disse o mestre? Deixai vir a mim as crianças, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Porque é exatamente a criança que é capaz de revelar a sua identidade primordial. Nós, quando nos afastamos das nossas características mais autênticas, mais naturais, nós vamos vestindo roupagens, e é com essas que nós vamos nos relacionando, inclusive para nós mesmos, perdendo o contato com o nosso verdadeiro self, com a nossa verdadeira identidade. Então, esta é uma metáfora que eu proponho para quem esteja nesse momento nos ouvindo, para nós conversarmos sobre esta temática tão importante que diz respeito ao autoconhecimento que nós precisamos empreender para enxergar a nós mesmos e, por conta disso, também enxergar as pessoas que convivem e a realidade das coisas que estão em torno de nós. Então, agora eu deixo à vontade para os nossos amigos que estão nos ouvindo, os nossos companheiros, o Alexandre, o Genilson, a Lucila, e quem mais esteja interessado em nós trocarmos ideias em torno desses temas, desse assunto e dessas questões. Eu vou esperar o Alexandre e a Lucila entrar. Sérgio, nós temos digamos assim, uma grande dificuldade, que é exatamente nesse aspecto do autoconhecimento, né? Ou seja, nós estamos aqui exatamente por isso. Nós estamos aqui por 3 motivos. Eu acredito que é até um tripé, ou seja, buscarmos o autoconhecimento, termos conhecimento, ou seja, estudarmos, aprendermos, tudo que nos cerca, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós utilizarmos toda forma de conhecimento para podermos promover o autoconhecimento e o nosso autoaprimoramento. E, em terceiro lugar, seria fazer a beneficência, ou seja, sermos bons, termos compaixão e caridade perante o nosso próximo. Então, deixando um pouco de lado a nossa, digamos assim, é muito interessante digamos assim, essa metáfora do rei está nu. E eu perguntaria, muitas vezes, nós espíritas fazemos meditações, nós oramos, frequentamos a casa espírita, procuramos servir e trabalhar no bem em todas as circunstâncias da nossa vida. E a própria Joana e a irmã de Faux fala exatamente isso. Ou seja, não é suficiente fazermos a caridade, ou seja, somente fazer a caridade, somente orar, assistir às palestras públicas, frequentar as reuniões doutrinárias, mas nós estamos aqui exatamente por causa do autoaprimoramento, ou seja, por esse mergulho interior que temos que ter. Então, que passos, de que maneira nós poderíamos, na vida prática comum, olharmos para dentro de nós e promover essa transformação interior? Claro que nós temos que nos compararmos com os ensinamentos que o Cristo nos deixou, porque um avaro vai dizer, não, na realidade eu sou apenas econômico,
Eu não sou perdoado. Precavido, né? Sou precavido. Então, e assim sucessivamente. Mas, do ponto de vista espírita, esse autoaprimoramento, de que maneira nós poderíamos fazer no nosso dia a dia, de uma maneira, digamos assim, bem prática, para olharmos para dentro de nós? Bom, o primeiro é o compromisso da gente olhar mesmo, né? Ter essa disciplina de todos os dias prestar atenção em si mesmo, poder olhar para as suas questões, quais são as suas emoções, seus pensamentos. Esse é o primeiro movimento. Existe uma outra ferramenta muito importante, que é a gente buscar ajuda todas as vezes que a gente não consegue, esteja diante de algum limite, algum mal-estar, algumas dificuldades. Muito importante que a gente possa recorrer à ajuda profissional, psicológica, para ter este mergulho. Às vezes o mergulho ele é difícil em determinados momentos e aspectos, porque a gente não consegue estabelecer um contato com as nossas instâncias mais profundas, mais difíceis. Mas, Genilson, tu comentaste aí uma coisa importante, né? Que eu acho que vale a pena a gente não perder, que é a questão da caridade, da atividade. A gente, muitas vezes, como espíritas, a gente acredita que o trabalho espiritual ele é o suficiente da maneira como a gente entende que o trabalho espiritual é o trabalho que deve ser feito. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu faço a caridade, mas o que é a caridade? Né? Porque, às vezes a gente pensa que a caridade pode não ser caridade. E agora, com a medida que você foi falando, nesse aspecto da atividade na caridade, eu me lembrei de uma parábola, que é uma das mais belas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Né? Em resumo, né? Vocês sabem muito bem, vocês podem me ajudar, que passou o levita e o sacerdote, né? Pelo homem caído, e nenhum deles parou, não é? Porque se eles tocassem no homem caído, eles ficariam impuros, né? E só quem parou, que estava passando pelo caminho, foi o samaritano, né? Na verdade, foi o samaritano que passou, né? Que é considerado um homem de uma vida, que foi quem passou e ajudou aquele homem. E tem uma particularidade nesta parábola, que é a seguinte: ele passa, ele usa o azeite, ele limpa as feridas, ele coloca o homem sobre o animal, ele leva para a hospedaria, mas ele tem um compromisso para cumprir logo numa cidade vizinha. Então, o que ele faz? Ele diz assim, atendam esse homem, deem para ele tudo que ele precisa, e amanhã eu volto aí, pago tudo que for de despesa com ele. E aí Jesus pergunta, quem é o que teve caridade? E aí ele diz, não, é o samaritano. Né? E Jesus diz, então vai e faça o mesmo. Este aspecto da caridade é muito interessante. Este homem, esse samaritano que ajuda o homem caído, ele não parou de fazer o que ele ia fazer, ele não cessou a atividade dele, ele não interrompeu a caminhada dele. Ele estava naquele caminho, tinha um homem caído, ele não se privou de ajudar, ele ajudou, levou para uma hospedaria e foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele não se desviou do objetivo dele. A caridade não nos desvia dos nossos objetivos da nossa vida. A caridade não é uma atividade especial que a gente faz. Às vezes a gente diz assim, bom, agora é a hora da caridade. É como se eu dissesse assim, bom, eu passei o dia inteiro trabalhando hoje de noite eu vou fazer caridade. Agora eu estou fazendo caridade no Ceará. E quando terminar o trabalho, eu digo assim, bom, a minha cota de caridade essa semana está pronta, porque eu já fiz a caridade no Ceará. Isso não é caridade. A caridade, ela se dá no caminho. Esse homem samaritano, ele não ficou ali para ver se a caridade dele estava sendo bem feita. Esse homem que está caído, o samaritano não vai saber nunca o nome dele.
O samaritano não vai saber nem se ele ficou grato pelo que ele fez. Ele não vai voltar lá para pedir o pagamento da ajuda que ele deu. Ele não vai ficar sabendo se ele saiu dali muito bem recomendado, falado, elogiado. Ele simplesmente ajudou porque estava no caminho dele. Voltou, pagou a conta e seguiu a vida dele. Se perguntarem para ele um dia, quem era aquele homem que você ajudou? Ele disse, eu não sei. Agora, aquele que foi ajudado nunca vai esquecer daquele homem que ajudou. Porque aquele que recebe a caridade tem por empatia o dever, não de retribuir para aquele que lhe ajudou, mas de fazer o mesmo para algum outro caído no caminho. Então, Jesus, ele nos ensina que no autoconhecimento nós não podemos nos apegar às virtudes. Quando nós nos apegamos às virtudes, quando nós começamos a achar que nós somos caridosos, virtuosos, pacientes, benevolentes, nós estamos identificados com a roupa do imperador. Porque quando nós somos autênticos, quando nós fizemos as coisas de coração, nós não nos lembramos do bem que fizemos. E quando alguém chegar para nós assim, mas que bom que fizesses isso, a gente fica surpreso. Porque aquilo foi espontâneo, aquilo não custou nada, aquilo foi algo natural, estava no caminho, eu nem percebi. Isso é a caridade. Isso tem a ver com o verdadeiro self. Então, todas as vezes que a gente está trabalhando e se sentindo desgastado, nós não estamos desenvolvendo virtudes. Nós estamos fazendo um trabalho sacrificial para merecer algum tipo de recompensa depois, em algum lugar da nossa mente, ou por um Deus, ou pela aprovação do presidente do Centro Espírita, ou para ser bem visto pela Dona Terezinha, para agradar a Dona Terezinha, né? O que pode ser uma coisa muito boa também, ter o olhar generoso de uma pessoa querida, mas é preciso que a pessoa se nutra da própria ação. Aí sim, ela está entrando em contato com as suas dimensões verdadeiras e sendo autêntica com ela mesma. Alexandre. Oi, boa noite. Vamos lá. Muito boa a apresentação. Acho que perfeitas colocações. Eu fico cada vez mais felicitado por conhecer a doutrina espírita e principalmente os evangelhos e entender que Deus coloca uma lei para a gente que ela tem que se cumprir. É uma lei que ela é hermética dentro dela, que é a lei do amor. Nada maior do que a lei do amor. E todo o evangelho, como Jesus Cristo disse, está contido dentro dela, né? Amar a Deus como sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, todas as leis estão aí inseridas. E como o próprio Sérgio comentou agora, citava ele também a mão direita e a mão esquerda, não é? Faça com a tua mão direita para que não saiba a tua mão esquerda. Ou seja, faça sem que os outros venham a saber, venham a ter publicidade, para que ele não se sinta remunerado pelas atividades do dia a dia. Porque quem é preciso ser remunerado é o seu próprio espírito pelas suas ações. Então, acho que esse momento que a gente vive hoje, da pandemia, é, assim, um momento único, em que Deus nos chama à autoobservação, que é exatamente o tema que o Sérgio coloca, e que a prece, na verdade, a leitura inicial de harmonização, já tinha colocado, que é olhar para as trevas interiores, revivê-las e tentar transformar aquelas emoções. Ou seja, a espiritualidade está nos chamando para que a gente consiga se fechar, mas não se fechar como seres herméticos e para que não haja troca. Muito pelo contrário. Uma vez ouvimos uma irmã católica que nós espíritas, como é que dizia ela, meditávamos pouco. Nós orávamos, fazíamos nossas preces, nossos trabalhos, mas meditávamos pouco. E o momento de silêncio da meditação, isso é uma verdade. Nós espíritas gostamos de ler, muitas vezes fazer muitas palestras, trabalhos de estudo, e as nossas meditações, como são, né? Nosso trabalho mental de interiorização, de autoconhecimento, de autopercepção, às vezes está muito deficitário. A gente percebe
todo o tema que o Sérgio abordou, como é latente dentro de nós. E nós, espíritas, e muitos de nós que já trabalham com a espiritualidade há um tempo, a gente muitas vezes se vê num processo de ansiedade que a gente não consegue dividir ou então colocar a espiritualidade dentro desse tratamento dessa ansiedade que a gente se desenvolve. O próprio Cristo fala, numa de suas passagens, né? Por que estáis tão ansiosos? Não vede as aves dos céus? Não é assim? Não semeiam, não ceifam, não guardam, e ainda assim Deus as dá de comer. Vede os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Deus sempre está do nosso lado, e trabalhando no bem, trabalhando nas atividades com a espiritualidade, temos a certeza que estamos exercendo o melhor trabalho, estamos em prol da caridade. E eu vou citar aqui, então, que acho que caiu perfeitamente com a sua palestra, Sérgio, que é uma das textos de Tiago, que está na carta de Tiago 2, e ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, a fé é morta em si mesma. Então ele vai dizer ali que se tu tens a fé, eu tenho as obras. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei minha fé pelas minhas obras. Ou seja, nós confundimos fé com credo. Acreditamos em credos. Seja credo, agora na percepção positiva do termo, né? No credo que vem do catolicismo, do judaísmo, do islamismo, mas a fé é uma coisa única. A fé vem do radical fides. Fides quer dizer confiar. Confiare, que vem da tua parábola. Fiar. Aquele que fia junto. Aquele que juntamente confia junto, tece. Né? Faz tecido em parceria. Tecido perfeito para isso. Então, o que é a fé? Trabalhar conjuntamente, confiando. Exato. Então, chega Tiago e pergunta: onde está a tua fé se não tem obras? Se não tem obras, tua fé é morta. E conhecimento também, Alexandre. É muito interessante a tua colocação, porque tem uma das passagens que eu acho mais fantásticas, entre tantas, né, passagens fantásticas da vida de Jesus. E diga-se de passagem, né, de Jesus para nós ainda está sendo um grande desconhecido. Quando, à medida que a gente vai entrando em contato com esse Cristo, a gente vai vendo que ele não é uma mitologia religiosa, ele é um exemplo de ser humano, na verdade, a ser alcançado por nós. E que ele propõe esse desafio para nós, por proximidade, não por distanciamento. Né? A passagem dele, quando ele está no barco e vem a tempestade, ele está dormindo. Está dormindo. Ele está dormindo. Ele está dormindo, e aí os homens que estão com ele dizem: mestre, nós estamos naufragando. Estava entrando água já para dentro do barco, né? E a coisa estava feia. Ele está que nem nós na pandemia aqui, né? Entrando água por todos os lados, e o mestre dormindo. Aí o mestre acorda, parece um pouco incomodado por ter sido acordado naquele momento também, diz assim: mas vem cá, cadê a fé de vocês? E aí os homens: nós vamos afundar. Então Jesus olha para a natureza e acalma a tempestade. E se a gente olhar na Gênese, Kardec, ele faz a seguinte colocação: que poderia Jesus ter acalmado a natureza? Sim, pelo poder que Jesus teria sobre os elementos atômicos, pelo poder que ele teve, enfim, pela evolução espiritual dele. Esse é um caminho para pensar ele ter acalmado a tempestade. Mas um outro caminho, depois vocês olhem na Gênesis, que é muito interessante ali, nos milagres, né? Na parte dos milagres, um deles é exatamente o Jesus acalmando a tempestade. E Kardec propõe assim, que era possível que Jesus conhecesse os fenômenos naturais e soubesse que aquela tempestade estava por acalmar.
E por conhecer, a importância do conhecimento, né? Por conhecer, saber que iria passar, ele estava dormindo. E aí, então, ele olha e a natureza se acalma, dando a impressão de que foi ele que acalmou a natureza, mas Kardec cogita que não. Ele cogita como uma possibilidade que aquilo iria acontecer de qualquer modo. E que ele simplesmente sabia. Ele sabia como? Através do conhecimento que ele tinha. E aí a gente entra num outro aspecto do autoconhecimento, que é assim, quanto mais a gente tem ciência com fé, mais nós temos consciência. E isso nos acalma. Quando a gente sabe que a tempestade vai passar, nós já nos acalmamos antes. Então, nessa tempestade que nós estamos na pandemia, nós temos que ter ciência, confiar na ciência e confiar nos destinos da consciência, porque essa tempestade vai passar também. Jesus nos ensinou isso, que esse barco revolto que a gente vive é o nosso mundo interno, o mundo interno das tempestades, aonde o navio naufraga. Mas se nós tivermos a fé, que enfrenta a razão, que é a fé inabalável, nós teremos consciência. E ao confiar, que é fiar junto, nós então caminharemos para um estado de menos ansiedade. É muito interessante, Alexandre, mas é exatamente esse o conceito de autoconhecimento como um movimento na direção da redução da nossa ignorância, da nossa cegueira em relação a nós mesmos, em relação à vida, à medida que nós vamos iluminando. Muita gente diz assim, existem muitas colocações no sentido que a gente tem que se iluminar. E muitas pessoas pensam que se iluminar é tornar santo rapidamente, assim, virar um espírito superior da noite para o dia. Não, iluminar é acender a luz, é desfazer a escuridão, é sair da ignorância. Iluminar é um processo de autoconhecimento. Isso é iluminação. Porque à medida que eu me autoconheço e que eu tomo ciência da vida, das leis da vida, eu me acalmo. Eu diminuo a minha ansiedade. Então, este é um trabalho interno do autoconhecimento que convém. E não esse trabalho desenfreado que muitas vezes a gente se joga, quase como uma negociação com Deus. Assim, eu vou trabalhar incessantemente, tem alguém olhando do outro lado, e aí as coisas vão melhorar para mim, porque alguém vai olhar para mim e dizer assim, ele é um bom homem, então ele merece algo de bom na vida. Não é assim que funciona. É um trabalho de conquista, é um trabalho de transformação, é um trabalho de consciência, é um trabalho interno que a gente precisa fazer. Posso me atrever? Claro. Posso? Com certeza. O Velho Testamento ele tem uma passagem muito interessante, acho que análogo para esse momento de hoje, né? Lá na Gênese bíblica, né, mosaica, onde vem o dilúvio, e o dilúvio haveria de inundar toda a terra para que a humanidade se renovasse. E lá na frente, a gente sabe que a humanidade haveria de ter o seu novo patrono, que seria Abraão. E são as nossas raízes, né? A raiz das três principais credos hoje em dia: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas ali havia uma necessidade de uma tribulação planetária. E foi colocado um grande dilúvio. E é escolhido lá uma pessoa que Deus se dirige a essa pessoa e fala assim: prepara a tua arca. E ele, como assim? Prepara a tua arca. Porque só aqueles que tiverem sua arca preparada haverão de herdar esse novo momento da Terra. E ele passa, segundo as escrituras antigas, 100 anos preparando uma arca. Dos, se não me engano, 600 ou 500 anos que ele viveu, que isso provavelmente se remete a uma geração, passa ali um bom período dela preparando a sua arca. E aquela arca, que é construída em 3 andares, onde ele colocaria os animais no primeiro andar, ele e sua família no segundo, e no terceiro andar seria o andar
onde ele colocaria ali os pombos, né, para poder percorrer o mundo, etc. E a gente consegue fazer uma analogia maravilhosa com o cérebro triuno, que eu acho que é a sua obra. Os 3 andares. Os 3 andares. Ou seja, para casa mental. Prepara sua arca. Prepara, porque pega a sua animalidade, coloca no porão. No seu andar do meio, vigie para que essa animalidade não saia de lá. Deixa a sua animalidade presa nessa arca que você construiu, que você fez para que essa tribulação venha. Mas no andar superior, deixa a porta aberta para que o Espírito Divino, a pomba branca, possa perseguir a espiritualidade e buscar paragens mais preparadas para todos nós. Eu acho que é um momento de autopercepção e de indagação. É um momento onde a gente remonta a nossa fé, a nossa confiança e nos preparando para ele, né? Porque se temos objetivo em Deus, em Cristo, eu acredito plenamente e nós estamos testificando algo que já sabíamos, né? Viver esse momento do qual nós reencarnamos. Esta é uma outra forma interessantíssima, Alexandre, da gente pensar essa questão mental e espiritual também, né? Que o André Luiz, no livro No Mundo Maior, no 3º e 4º capítulos desse livro, ele traz os ensinamentos de Calderaro a respeito do cérebro e da casa mental, estudando o cérebro e a casa mental, são os 2 capítulos. E Calderaro ensina que existem 3 andares, né, que são os 3 níveis correspondentes no cérebro, dos 3 andares da casa mental. Um primeiro andar, que equivaleria ao cérebro reptiliano, onde estariam os instintos e toda a animalidade, ou o andar de baixo da Arca de Noé. O segundo andar da casa mental seria o correspondente às funções motoras da área cortical, aonde estariam o ser humano, o ser no seu momento presente, né? Porque se o primeiro andar corresponde ao passado, a tudo aquilo que a gente traz da animalidade, esse segundo andar diz respeito mais às funções do presente, aos esforços que estamos fazendo para adquirir a nossa hominização, a nossa racionalização. Mas isso não é suficiente, é necessário um terceiro nível. Então, o segundo nível da arca é onde o Noé está, né? E o terceiro nível, então, que seria o correspondente aos lobos frontais, a nossa área pré-frontal, aonde estão as nossas eminências, para onde nós nos dirigimos. O futuro, aquilo que a gente vai desenvolver, que está desenvolvendo dentro do campo da moralidade e os nossos esforços de espiritualização. Mas diz Calderaro uma coisa muito interessante, que esses 3 níveis, eles não são estanques do modo estático, que nós precisamos fazer um livre fluxo entre esses 3 andares. Porque se a pessoa permanece só no primeiro andar, ele é um animal. Se ela permanece só no segundo andar, ele trabalha sem saber por que está trabalhando. Então, esse é um dos riscos do trabalho espiritual mecanizado. E não só do trabalho espiritual, de qualquer atividade que a gente faça, quando entra numa rotina cansativa e repetitiva, a pessoa já não sabe mais por que está ali. Isso pode acontecer até em palestras. A pessoa está fazendo uma palestra, está repetindo coisas que nem um papagaio, não sabe mais por que está falando, né? Porque se acostuma a falar tanto de uma mesma coisa que aquilo pode cair num automatismo também. É preciso de um terceiro andar, que é o do respiro, que está representado pelos pássaros, né? Que é o que vivifica os anteriores. Mas também que não dá para ficar parado só naquele lá, porque seria um estado contemplativo, seriam aquelas pessoas que ficam só meditando, que não tomam contato com o mundo, que só rezam pela humanidade, que levam uma vida contemplativa, que é uma vida de fé sem obras. Então, esses 3 níveis, eles precisam permanentemente estarem sendo revisitados. A própria vinda de Jesus no mundo físico representa o terceiro andar chegando ao primeiro, e nos puxando para cima, quando ele vem. Não para que a gente nunca mais visite o primeiro, porque no primeiro a gente tem que lembrar que existe a sexualidade, existem as emoções básicas que são úteis, que a gente precisa tomar contato com elas também, senão a nossa vida aqui fica sem raízes.
fica sem nutrição daquilo que a gente tem aqui, né? A pessoa precisa estar apaixonada pela vida também, pelas pessoas. A gente precisa torcer por um time de futebol, Flamengo, Fluminense, sei lá. Tem que ter alguma coisa na Terra, porque senão a pessoa vira um anjo fora de tempo, sabe? Precisa ter alguma motivação. Agora, é claro que isso precisa estar em harmonia, não digo só em harmonia, mas numa interação, né? Numa busca de interação por novos processos de avanço. É por isso que no autoconhecimento é tão difícil. Porque se a pessoa ela não se propõe a fazer isso, ela não sabe que às vezes ela amanhece no primeiro andar, passa no segundo andar depois do almoço, termina no terceiro no final do dia, e às vezes é o contrário. Amanhece bem, na primeira acusação lá na briga de trânsito, vai para o primeiro andar e vai ficando nele. Fica lá. Fica lá morando com os leões no primeiro vai gostando andar. E vai ficando. E tem aqueles que fogem, que vai para o centro espírita todos os dias, passa 7 dias por semana dentro do centro espírita, como um processo de fuga. Não existe isso? Existe, né? Então vejam como é delicado isso. A gente precisa viver no mundo, estar no mundo, numa busca permanente de novos avanços, de novas conquistas. É longo esse assunto. A gente pode pegar esse tema por vários caminhos. Esse dos 3 andares da casa mental, ele é fantástico. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Leis Morais e Saúde Mental, eu ainda não tinha estudado, junto com a Irvine e com o Décio, essa questão dos 3 andares do cérebro. E um dia, numa viagem que a gente estava nos Estados Unidos, na Europa, fazendo palestra, nós estávamos na Suíça, em Genebra, nós os 3. E nós saímos para jantar. E a Irvine começou a falar desses níveis do cérebro e estava pensando em escrever um livro com o Décio falando da fisiologia desses níveis de funcionamento. Eu, como havia escrito o livro dos Leis Morais e Saúde Mental, eu me meti no assunto e digo, mas que interessante, vocês estão falando sobre isso. Porque as leis morais que estão no terceiro capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas têm também uma certa equivalência com esses 3 andares da arca, com os 3 andares da vida mental. Vejam que interessante. O primeiro andar, que é mais ligado à nossa vida na Terra, a instintividade, tem algumas leis morais que estão intimamente relacionadas com essa, leis naturais. Por exemplo, lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. São leis que estão muito vinculadas à nossa vida na Terra. Não estão só vinculadas à nossa vida na Terra, mas estão particularmente ligadas à nossa vida aqui, que diz respeito à nossa sexualidade, da reprodução, à conservação, os instintos de sobrevivência, as próprias pulsões nossas estão ligadas a esses níveis. O segundo andar da casa mental são outras leis morais. Por exemplo, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, lei do trabalho e lei do progresso. São 5 leis morais muito ligadas aos esforços que a gente tem que fazer no dia a dia para a gente ir além da animalidade. E o terceiro andar da casa mental, que são os níveis superiores, representados principalmente pela lei de adoração, pela lei de justiça, amor e caridade, e, por fim, pela lei de perfeição moral, pela perfeição moral. São os níveis que nos colocam mais em contato com a nossa espiritualidade superior. Mas vejam que interessante que Kardec, sem saber daquilo que André Luiz falaria mais adiante, ele já colocou dentro de um código de leis o funcionamento da lei natural dentro de nós. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque a gente não pode desrespeitar nenhuma dessas leis. A gente não tem como viver só na adoração. Mas também a gente não pode ficar só na conservação. Nós precisamos entrar na sociedade, na liberdade, na igualdade, no trabalho, no progresso, na justiça, no amor, na caridade. Todas elas fazem parte dentro de um cronograma de vida emocional e espiritual interna dentro de nós. Isso é interessante no Espiritismo. Por isso que é fantástico a gente estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele traz esse entrelaçamento desses conhecimentos científicos da psicologia da nossa mente com os conhecimentos espirituais. E aí Jesus passa a ter sentido.
Quando ele diz assim, se me amais, aguardais meus mandamentos, guardai meus mandamentos, eu enviarei o Consolador. Aí ele vai explicar, claro, é isso que a gente está fazendo. Então é a presença do Cristo com a gente de novo. Ele está aqui. Ele está aqui. E a gente precisa ter esse compromisso com a gente mesmo. A gente não pode ser um espectador dessas coisas. Nós precisamos ser estudantes, aprendizes. E com o devido exercício de humildade, você vê que a gente não sabe nada. A gente começa a estudar isso aí e fala assim, meu Deus, como é que eu não vi isso aqui antes? Aí depois de um tempo a gente olha e para o que a gente estudou, meu Deus, mas como é que eu vi? E assim é a vida da gente, que a gente vai se conhecendo e vai conhecendo as belezas da nossa existência. Sérgio, estão chegando aqui inúmeras perguntas. Sim. Então, há um assunto, vamos lá? Claro. Há um assunto aqui muito interessante que nos faz pensar nesse processo de deixarmos de ser pedra e nos transformarmos em solo fértil para semeadura. Nesse processo de retirada das máscaras, dos muitos que existem em mim, 2 perguntas. Se nós já estamos preparados para conhecermos a nós mesmos. Se a retirada das máscaras não seria extremamente dolorosa, uma vez que a misericórdia de Deus nos faz esquecer os nossos feitos passados, para que possamos ter a possibilidade na escola terrena de nos reinventarmos e de progredirmos. Então, a primeira pergunta é essa: se nós estamos preparados para travarmos contato com a nossa verdadeira essência, retirando todas as máscaras. Se isso não seria por demais traumático. A segunda... Antes de tu dizer a segunda, Lucila, eu já digo assim, muito cuidado no tirar as máscaras, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Vamos com calma. Máscaras, nesse momento, são muito necessárias. A gente vai ter que usar por um tempo longo ainda as máscaras. Porque máscara a gente descobriu que também serve para proteger. É uma metáfora gostosa da gente fazer, mas a máscara ela é necessária também. Porque isso a gente não tem como se desnudar completamente. Por isso nós precisamos de um processo de desmascaramento gradual e progressivo. De fato, tem toda a razão. A nossa tarefa é de nós irmos nos desnudando passo a passo. É muito interessante. Porque talvez não tivéssemos estrutura ainda de autoaceitação se de fato nos víssemos, e falo por mim, como somos. A misericórdia de Deus se expressa nesse esquecimento, não é? Sim, então, é um processo gradativo. Devemos ter calma, porque a angelitude não é coisa para agora. É o fim, é a meta, não é? E eu levantaria aqui também o aspecto que esse esquecimento, esse borramento de características não se refere apenas às vidas anteriores. Se refere à vida atual. As nossas instâncias psíquicas que estão mais recalcadas são a da vida presente. Porque nos dramas da vida atual é que estão as raízes dos relacionamentos com a mãe, com o pai, na infância, que a gente esquece também. Aqui estão as matrizes da nossa identidade, da nossa personalidade atual. É onde nós existimos. E esses também, nós não temos acesso a isso de uma forma instantânea. Nós não nos conhecemos aqui na nossa existência da maneira como a gente imagina. Nós também somos desconhecidos para nós. E aí também é necessário um trabalho de autoconhecimento para que a gente possa enxergar de onde a gente veio, como é que foi a nossa história infantil, quem são os nossos pais, quem foram os nossos pais, por que nós temos esse jeito que é tão repetitivo, com situações que a gente viveu na infância. Tudo isso exige trabalho interno. E também isso não se dá de uma hora para outra e não se dá de pronto. Por isso que é um trabalho de autodesvelamento. E que devemos fazê-lo com paciência e com alto amor, não é? A segunda pergunta diz respeito à prática institucional. Nós, trabalhadores espíritas, desde a antiguidade clássica, sem dúvida, identificamos a necessidade do conhece a ti mesmo. Desde o oráculo, estava lá, nós devemos trabalhar o autoconhecimento.
Entretanto, sabemos que num país com tamanhas diferenças e exclusões sociais desta envergadura, poucos têm acesso a uma ajuda profissional. Há muitos que não podem pagar e não têm acesso a serviços, apesar de já termos no SUS, graças a Deus, já uma previsão de unidades de atendimento psicossocial. Entretanto, sabemos das dificuldades, que as unidades não são suficientes para todos. Nós, trabalhadores institucionais das casas espíritas, nos deparamos, às vezes, com a dificuldade de ajudar essas pessoas nesse processo de encaminhamento. Como trabalhar isso dentro da instituição, procurando ajudá-los nesse processo? Nas palestras, como? Qual seria a tua sugestão? O que poderíamos fazer? Aumentando a... Sim, eu acho que a gente tem que fortalecer a rede. Fortalecer a rede, e diria uma coisa importante para vocês, não apenas com espíritas. Existem muitos profissionais da área da psicologia, cada vez mais habilitados, competentes, para fazerem trabalhos importantíssimos no campo da esfera mental. Existem, sim, instituições, não apenas governamentais, variadas, que estão cada vez mais fazendo trabalhos psicológicos no sentido da psicoterapia, em instituições de formação, em vastos campos das nossas áreas onde a gente convive. É claro que não há atendimento para todo mundo, assim como não há atendimento para todo mundo em outros campos. Mas eu diria, Lucília, assim, que pelo que eu tenho visto, muitas pessoas não se tratam, não é porque não tem aonde se tratar. Às vezes a pessoa faz dificulta tanto que tem que ser com tal pessoa, tem que ter esse conhecimento, tem que ter aquele jeito, que é uma resistência. Eu encontro muito mais no meu caminho pessoas com resistência de querer fazer esse trabalho do que propriamente por não ter com quem fazer. Porque é muito difícil a pessoa querer olhar para dentro de si. Nós vivemos uma época, eu sou psiquiatra, tá? Eu sou psiquiatra. Eu tenho muitas pessoas que me procuram, eu não tenho como atender todo mundo, obviamente. Ainda mais agora online, né? Que as pessoas descobriram que dá para... Né? Então, tem muita gente que se queixa, mas eu entro em contato contigo e não responde. Claro, não tem como responder para todo mundo. Impossível. Eu teria que parar minha vida para ficar só respondendo o WhatsApp. Não tem como fazer isso, né? Então, eu vejo assim que... Mas mesmo das pessoas que me procuram, muitas pessoas não querem se tratar. A pessoa, às vezes, faz questão de assim, faz o seguinte, me dá um remédio, que eu tome um comprimido, e eu não preciso pensar onde é que eu entro nessa coisa que eu estou sentindo. Nós vivemos uma época em que é muito mais fácil pegar uma receita na portaria, pegar uma receita com um médico sem consultar, e não ter que se envolver em nenhum esforço pessoal para tentar saber aonde que eu construo os problemas que eu estou vivendo. Né? E não faltará quem dê essa receita. E que fique repetindo um remédio por 10, 15 anos, o mesmo, sem saber por que está tomando. Não que as medicações não sejam importantes, eu receito remédios também, né? São muito necessárias, são avanços imprescindíveis, mas nós vivemos uma época em que o mágico tomou lugar do esforço pessoal. Eu vejo muitas pessoas fazendo cursos de fim de semana, com 50 pessoas, fazendo as práticas mais mágicas possíveis, com a ideia de que ali vai acontecer alguma coisa e a pessoa vai se sentir melhor. Então, o ser humano tem essa tendência, essa atração pelo mágico. O mágico no sentido assim de alguém faça por mim alguma coisa que eu não tenha que fazer parte e resolva isso. É por isso que tantas igrejas têm tido tantos pastores e pessoas que estão prometendo curas milagrosas e são lotadas. Porque o ser humano ele quer que alguém lhe cure. Isso é o mais grave. Isso é o mais dominante. O ser humano ele ainda depende de uma ilusão para ter uma ideia de que a sua dificuldade não passa pela sua construção dessas dificuldades. Eu acho isso ainda muito mais relevante do que jogarmos a responsabilidade numa rede institucional que não está preparada. É claro que essas dificuldades existem, mas eu costumo chamar muito mais, pelo menos as pessoas que me chegam, dizem assim, vamos olhar para ti, vamos olhar aí, onde é que tu construiu isso, onde é que tu participa disso,
Como é que essas coisas que estão... Tem muita gente que diz assim, meu Deus, deve ser coisa da outra encarnação, porque eu tenho obsessores infindáveis, eu sou muito perseguido. Mas de onde que está atraindo tanto obsessor, meu Deus? Os obsessores não chegam e assaltam por eles mesmos. Eles são chamados. Eles são reivindicados pela mente da pessoa, pela negatividade, pela inveja, pela arrogância, pelo narcisismo patológico. Se a pessoa não olhar para o seu narcisismo patológico, não vai ter desobsessão que resolva a vida desse cidadão. Não vai ter trabalho espiritual de cura que vá solucionar, porque a pessoa vai chamar de novo. Eu vejo muitas pessoas reivindicando ajudas. Pessoas dizendo assim, é muito interessante. Meu Deus, eu não sei o que acontece comigo, mas só me chega gente complicada. Mas como? Mas os relacionamentos que eu tenho são todos complicados. Mas claro, tu és uma pessoa complicada. Está na hora de tu olhar para a tua complicação e começar a selecionar as tuas relações, poder fazer um filtro. Esse é o convite do autoconhecimento. O Espiritismo, ele não veio para salvar as pessoas. O Espiritismo veio para emprestar ferramentas para as pessoas se conhecerem e assumirem a responsabilidade pela própria vida. Por isso que o Espiritismo não pode ser uma doutrina religiosa de multidões. Porque onde tiver um lugar muito cheio é sinal que tem alguma coisa muito rasa ali. Kardec falou das múltiplas casas pequenas. Recomendou claramente. Não mandou, com objetividade. Então, o que se pode inferir disso é que é fundamental o trabalho da evangelização como base, pilar básico da casa espírita, porque a aquisição dos talentos nos possibilitará transitar, ainda que sem ajuda profissional, na aquisição de condições para nos progredir. Né? É remédio e remédio eficiente. É isso, chefe? Eu penso que sim. Eu acho que sim, Lucília. É claro que a gente tem que ter consciência social, a gente tem que saber que existem graves problemas, que a gente não pode se excluir disso, participar, fazer a nossa parcela, mas a gente não pode perder a noção de que o trabalho verdadeiro que a gente faz para a gente mesmo, com os outros, tem que ser um trabalho de consciência. Jesus fez isso. Jesus andava a pé, não tinha outro jeito mesmo, né? Naquela época, caminhando e ensinando as pessoas. Não parou para fazer palestra, não escreveu livro, não fundou religião nenhuma, não se dedicou a um templo grande a construir alguma coisa. Não, nada disso. Ele fez um trabalho homem a homem, mulher a mulher, e dividiu a humanidade em antes e depois dele, pela força do exemplo, pelo poder de uma transformação. O nosso problema é que a gente quer ser maior que o Cristo. E se esquece que Jesus foi o menor de todos. Que dizia assim, por que me chamais de bom? Não tem essa pretensão de fazer grandes coisas. Fazer o trabalho da semente, do grão de mostarda, preparar o território interno e deixar que o resto seja o acréscimo da misericórdia divina na nossa vida. Genilson. Liga o microfone, Genilson, está desligado. Teu áudio está desligado. Perdão. Existe uma história que normalmente é comum nos grupos espíritas, conta a história de uma mulher que tinha uma obra social muito intensa. Tinha orfanatos, ajudava muitas pessoas, fazia muita caridade, né? Ela acreditava que fazia caridade, ajudava um número muito grande, e essa pessoa veio a desencarnar. Quando chegou no plano espiritual, se achava, digamos assim, como muitos espíritas se acham digamos assim, credores por serem espíritas, por professarem a doutrina espírita, quando chegar no plano espiritual já tem um lugar bem reservado, uma colônia espiritual para eles, porque eles professavam tudo aquilo. E qual foi a surpresa dessa senhora? Lá chegando, encontrou num local assim meio escuro, sem luz, com grande dificuldade, com grande sofrimento, e ela ficou muito surpresa por isso. Mas como?
eu tinha uma obra social muito grande, eu fiz muita coisa boa, como eu estou desse jeito assim? E aí, meio perturbada, meio em um certo incômodo, fez uma prece e seu mentor espiritual, veio ao seu encontro. Eu disse, mas como? Eu estou num local, sabe, que eu esperava que estivesse no local, na colônia espiritual, da melhor maneira possível. E, no entanto, eu me encontro numa região umbralina. E se é, meu irmão, mas eu fiz muita coisa boa, eu fiz muita obra, uma obra social muito intensa. Pois é, minha irmã, você fez uma obra social muito intensa, mas você fez tudo isso para se sentir amada. Você amou verdadeiramente? Então, o que eu coloco, na realidade, eu queria que você comentasse sobre isso, isso, muitas vezes nós fazemos todo esse papel que nós desempenhamos, mas nós não seguimos os princípios do Cristo, do verdadeiro de amar, no sentido da palavra amar verdadeiramente. Muitas vezes nós fazemos tudo isso para nós nos sentirmos amados. Sim, Eu queria que sim. você comentasse sobre esse texto. Isso é um movimento muito interessante, né? De a que ponto nós estamos trabalhando e fazendo as coisas, porque nós estamos nos nutrindo disso, estamos felizes com isso, isso está sendo algo prazeroso, está sendo suficiente por si mesmo, ou isso é uma atividade que visa um olhar de reconhecimento, que visa o que você chamou de amor, né? Um amor no sentido de um olhar externo, de uma aprovação, de um reconhecimento, de um pagamento afetivo narcísico em função do que eu estou fazendo, né? Porque quando isso está predominando, porque é natural assim a pessoa querer o reconhecimento. Eu acho que faz parte a troca. Isso é humano, não é? O ser humano vive da troca. Agora, quando a ação ela é totalmente narcísica, quando ela está apenas necessitando da aprovação e do pagamento do olhar e do amor externo, ele deixa de ser uma iniciativa autêntica. Ele passa a ser conforme a metáfora, uma roupagem. E uma espécie de se transforma num apego. A pessoa se apega ao que fez, como se fosse uma posse sua. Existe uma passagem de Francisco de Assis, São Francisco, né, que é muito bonita, que dizem que ao final da vida dele, ele estava um pouco desapontado, porque todo aquele trabalho que ele fez de construção do movimento franciscano, baseado na pobreza, baseado na humildade, já com mais idade, ele percebeu que os seus seguidores, os franciscanos, estavam já fazendo algumas igrejas maiores, com um certo conforto, tendo em vista receberem fiéis com melhores condições, porque São Francisco pregava em ruínas e não aceitava nenhum tipo de posse material, porque ele havia se comprometido dentro do seu ideal com a pobreza absoluta, com a castidade, com a simplicidade que ele tinha neste ponto também material, um ponto de honra para ele, né? Então era o pobrezinho de Deus, né, que não tinha onde deitar com a cabeça dele, convivia com os animais e tal. E ele esperava que todos os seus seguidores também fossem assim. Só que não foi o que aconteceu. Acabaram que as igrejas se transformaram em catedrais novamente, que os locais se transformaram em, em ambientes com posses, e eles se diziam franciscanos também, então eles também falavam das maravilhas que Francisco de Assis havia apregoado. E parece, então, que foi a vez dele se deprimir, teve um certo estado depressivo, né? E resolveu procurar a irmã Clara. E a relação de Francisco de Assis com Clara sempre foi muito interessante, né? Porque era uma relação afetiva sublimada, assim, mas era um certo namorinho, assim, espiritual, assim, bacana. A gente lê, a gente acha é lírico aquilo, né? A história deles. E ao final da vida dele, já mais velhinho, ele foi procurá-la no seu monastério, né? E ele foi até ela para abrir o coração dele, dizer que ele estava desapontado, que ele estava triste, que ele contar tudo isso que a gente comentou agora há pouco. E ela recebeu ele
junto com outras freiras e alguns monges, porque rezava a lenda que eles não se encontravam sozinhos também, né? Vejam a beleza disso, que eles não podiam se encontrar sozinhos, porque não pegava bem, né? Então, eles se encontravam juntos com os outros, para servir de ensinamentos para os outros, e o psiquiatra fica desconfiado que é também para se segurarem, né? Não, se controlarem nos seus impulsos. Mas isso é maldade minha. E aí, então, ele chega para ela e começa a comentar com ela, a irmã. Então, comentou, fez todo o rosário de lamentações dele, que estava desapontado com o movimento dele, que tinha deixado tantos exemplos, assim. E ela, então, teria dito para ele a seguinte colocação: mas o irmão, ela não chamava ele de irmão, ela chamava ele de pai, né? Meu pai, porque quando jovens, ele percebeu ela tinha um certo fascínio por ele, né? Parece que Francisco de Assis ele era um tipo assim, que não era muito bonito, mas quando ele começava a falar, ele ficava lindo. Ele era do tipo palestrante que empolga multidões. Ele começava a falar sobre Jesus e ela se encantou com ele. E ele percebeu que ela estava encantada com ele de um jeito que ele não queria. E aí, então, ele obrigou ela a chamar ele de pai. Então, ela começou a meu pai para cá, meu pai para lá. E passaram a se relacionar desse jeito. Então, quando ele foi até lá e comentou com ela tudo isso, ela disse assim: eu estou lhe ouvindo, meu pai, mas meu pai está sofrendo porque ainda não sabe ser pobre. Ele disse: como? Sim, meu pai está sofrendo porque não aprendeu a ser pobre. E todos se olharam porque ele, se tinha alguém pobre de maré, era Francisco de Assis, né? Ele andava de pé no chão, na neve, aquela coisa toda, não tinha posse nenhuma, nem as roupas dele eram dele, enfim. E aí disse para ela assim: mas eu não estou lhe entendendo o que está dizendo, o que está querendo dizer? E aí ela disse assim: meu pai se desfez de todas as posses, tirou todas as roupas, se desfez de todos os apegos, se limpou de todas as coisas materiais e todas as condições humanas, abriu mão da própria vida como homem, abriu mão de tudo em nome de Jesus. Mas ainda não é pobre da própria obra, porque a obra não é do meu Pai, a obra é do nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu Pai está achando que o seu movimento é o movimento do irmão Francisco de Assis. Nunca foi esse movimento de Jesus. Conta que naquele momento ele renasceu. Quando ele se deu conta que ele estava apegado à última coisa que ele tinha pego na vida dele, que era a obra que ele havia se dedicado. Então, Genilson, isso que a gente está fazendo aqui não é nosso. É um caminho que a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem para a gente se enriquecer. Mas não é nosso. Quando a gente passar, vão esquecer da gente. E se esquecerem da gente, que bom que esqueçam. Que bom que esqueçam. Tomara que não lembrem dos personagens da instituição Seara de amor e de Jesus, de luz. Que se lembrem de Jesus. Encontraram Jesus ali. Tenho certeza que a dona Terezinha está reivindicando isso para ela. Tenho certeza que a gente um dia vai chegar nesse ponto e vai dizer assim: que bom que eu aproveitei essa caminhada junto da oportunidade que Jesus me deu. Mas nada disso é meu. O Código do Monte não fui eu que escrevi. O cérebro triuno não foi a gente que não é nosso. Por isso que a gente não pode ficar com o fruto desse trabalho para a gente. Você tem que passar adiante. Quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não tem que se lembrar do que fez. Porque nada foi nosso. E conta-se então que Francisco de Assis, quando chegou naquele momento que ela falou isso para ele, o olho dele brilhou novamente, porque ele ficou leve outra vez, como ele sempre foi. E ele disse: graças, Jesus, porque mais uma vez tu me tiraste todos os pesos que eu carreguei. Obrigado. É aí que a gente se dá conta, não é, Sérgio? Que nós não somos, nós estamos plagiando o ministro.
Nós estamos coordenadores, nós estamos palestrantes, estamos dirigentes de casa espírita. É transitório e somente transitório. Muito importante, Lucila. Os dirigentes espíritas, a gente vê tanta briga por direção, a gente vê as pessoas, às vezes, disputando cargos nos centros espíritas, não conseguindo abrir mão de um trabalho, dizendo, não, mas eu fui colocado aqui por Bezerra de Menezes. Meu Deus! Tem locais que a gente vai e diz assim, não, eu tenho uma tarefa, um compromisso com Jesus, eu fui colocado aqui para ser... Meu Deus! Está errado, não pode, tem algo errado aí. Né? É claro que nós temos responsabilidade por aquilo que assumimos, mas isso é muito diferente das brigas institucionais que a gente assiste todos os dias. Claro. A gente tem que tomar muito cuidado. O Consolador Prometido não pode ser esse templo de Jerusalém que Jesus entrou e botou para quebrar lá dentro. Porque nós estamos vendo isso, e a gente pode falar isso, porque eu sei que vocês são trabalhadores com essa linha de pensamento, que estão imbuídos num trabalho honesto, que essa pandemia veio para desbancar muito a gente também desses lugares privilegiados que a gente estava construindo. Nós estávamos construindo uma nova Jerusalém, de aplausos, de ídolos, de pessoas célebres, em pleno meio espírita. Novas catedrais, que isso? Não foi para isso, o Consolador não veio para isso. Ele veio para nos ensinar que é com pouca roupa que a gente tem que viver. De preferência, roupa nenhuma dessas que a gente usa. Né? E a gente precisa saber voltar a se relacionar como crianças puras nesse sentido. Não ingênuas, infantis, mas puras, limpas. Com propósitos limpos, para que isso seja atrativo, inclusive, para nós. Você não vira uma carga. Não sei se vocês concordam. Que às vezes é uma carga, às vezes o próprio trabalho espiritual que a gente pensa que é um trabalho espiritual se torna um trabalho enfadonho, sacrificial, cheio de disputas, de diferenças. E aí, então, claro que a gente, como terapeuta, olha, as pessoas precisam se tratar, as pessoas precisam olhar para os seus problemas, estão levando para os centros espíritas, muitas vezes, problemas pessoais que precisariam estar sendo encaminhados em outros lugares. E por aí vamos, né, gente? Nossa, bom, né? Bom essa roda de conversa. Dá vontade de buscar o chimarrão, não é? Ou então aqui o chá e ficar aí a noite toda ouvindo. Ah, se pudesse. Alexandre. Oi. Tem alguma pergunta aqui? Não, assim, achando muito boa nossa conversa, nossa noite. Eu acho que o conhecimento espiritual, desde os primórdios, é uma grande espiral que cada vez mais a gente revisita os mesmos temas de amor, compreensão, só que depurando mais e tentando abandonar os velhos costumes medievais de autopunição, de sofrimento. Exato. Como o próprio Cristo diz, o Espiritismo para todos nós é o Consolador. O Consolador veio para consolar os corações. O Espiritismo é alegria. Jesus é alegria. Nós não podemos estar na Terra, vivendo na pandemia, achando que está por um apocalipse para acontecer. Que uma transformação vai destruir o mundo e só os preparados é que vão ficar. Não é esse o pensamento. Jesus nunca quis isso. Ele prepara todos nós, nos deu todos os caminhos e continua nos dando. E o mais incrível é que a grande bússola é uma palavra chamada amor. A grande bússola, se você não está conectado nela, você está no caminho errado. Então, assim, se todos os textos forem incompreensíveis, que a gente consiga compreender pelo menos uma palavra. Que o próprio Jesus resumiu, que é o amor. É a nossa bússola. Então, estamos perdidos nessa pandemia, estamos em casa, estamos trancafiados, estamos sem conseguir ir às aglomerações, agremiações, seja no trabalho, seja na casa espírita. Às vezes, a casa espírita a gente procura como refúgio. Jesus está falando, olha para dentro, vamos olhar para dentro.
compreenda o que é o amor. Eu vos amei. Foi isso? Chegou para os apóstolos no amai aos seus semelhantes como eu vos amei. E assim Cristo se despede na Santa Ceia. Ele disse para todos: amai uns aos outros como a ti mesmo. Mas disse a seus apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a instrução da casa espírita, acho que pode ser tão pura quanto essa. Sim, verdade. E é interessante, Alexandre, que o exemplo de amor que Jesus deixa é um amor muito humano, né? Aquilo que tem de mais próximo a nós. Não é um amor impossível, um exercício de um amor inatingível. É um amor de proximidade mesmo, é um amor de quem está realmente interessado, de quem está se nutrindo. Quando a gente lê Jesus, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus gostava de estar onde ele estava, com as pessoas. Ele curtia isso, ele se interessava com isso. Existe uma mensagem muito linda no livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, do Irmão X, que ele narra a última tentação que Jesus, depois vocês olhem aí, não me lembro que capítulo é, mas é a última tentação no livro Contos e Apólogos. E ele conta sucintamente assim que Jesus, quando já estava na cruz, no momento derradeiro, ele, ao olhar para a multidão enfurecida que estava na volta dele, ele encontrou quase ninguém de amigos. Estava ao pé da cruz ali Maria, mãe dele, amparada por João, né? Enfim. E ele não. E aí então conta Humberto de Campos que ele começou a repassar todos os amigos que ele estava com saudade naquele momento. Então ele pergunta: onde é que estava o Zebedeu? Onde é que está o Zebedeu? Onde é que está o Pedro? Por que Pedro foi tão frágil, né? E negou ele 3 vezes, não estava com ele ali, aquele pescador que acompanhou ele durante todo aquele tempo. O que teria levado Judas a trocar ele por moedas? E ele foi passando um por um, assim, e ele, então, diz que foi tomado de uma saudade muito grande, porque ele sentia falta naquele momento, diz Humberto de Campos, olha que é lindo isso, que ele sentiu falta dos amigos, falta daqueles que ele andou dentro das casas, que caminhou pelas praias, ele sentiu saudade e eles não estavam lá. Então ele chorou. Porque Jesus várias vezes chorou. Isso é muito humano. É muito humano a gente imaginar que Jesus estava chorando de saudade dos amigos e se indagando: por que eles não estão aqui? Eles poderiam estar aqui. Diz que naquele momento, então, quando ele entra nesse estado de melancolia, se apresenta no meio da multidão aquele mesmo espírito que havia tentado ele no pináculo. É um espírito feroz, que a Bíblia coloca como Satanás, né? Mas que nós, como espíritas, ficamos pensando no espírito de um poder do mal, assim, com muita força, que chegou próximo dele e diz assim: onde é que estão os teus amigos? E agora? E diz para ele: mas tu sabes que se tu quiseres sair daí, o homem que foi capaz de andar sobre as águas, que foi capaz de ressuscitar mortos, pode sair daí. Sabe que tu pode sair daí. Vem comigo. E nós vamos conquistar o mundo juntos. Nega todos esses sentimentos e afetos, porque todos eles foram abandonantes nesse momento para ti. E Jesus, olhando para esse espírito, em silêncio, o espírito fazendo o desafio, no momento derradeiro, no momento de fragilidade. Humberto de Campos fala que Jesus estava num ponto divino de fragilidade. Isso é muito humano. E quantas vezes a gente não teve esse tipo de dúvida no trabalho da gente? Ah, não, eu tenho fé suficiente. Não tem. Não tem, porque se o sapato apertar mesmo, a gente vacila.
E Jesus autoriza naquele momento que a gente possa sentir isso. Com uma única diferença. Jesus, que naquele momento, depois de ser desafiado por esse espírito, segue Humberto de Campos, olha para a multidão e pensa, sim, Pedro negou 3 vezes ele, mas não porque não o amava, mas que é uma criança, porque é uma criança ainda, com medo de ser castigado. Mas sobre ele, logo depois, será erguido uma grande pedra fundamental da sua igreja. Judas lhe trocou por moedas porque ele foi corrompido pelas ilusões humanas, achando que ele estaria fazendo um grande movimento social, e ele ficou se sentindo muito desapontado quando viu que a minha participação não era de conquistar o mundo material. E foi por ignorância e não por maldade que ele me entregou. E assim ele foi inocentando um por um dentro dele. E teria sido naquele momento que ele teria dito a célebre frase ao olhar para os céus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa Judas, perdoa Pedro. Não é perdoa os que estavam crucificando ele. Perdoa aqueles que haviam abandonado ele. Como a gente deve dizer para aqueles que não nos compreendem, que estão com a gente, com aqueles que a gente esperava mais e que não nos acompanharam, com Jesus. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E naquele momento, então, diz Humberto de Campos, que quando Jesus, então, vence a última tentação, o espírito sai correndo embravecido e os céus se abrem. A abóboda se abre e todos aqueles espíritos maravilhosos estão ali junto com Jesus. Estavam o tempo todo, mas também o Cristo precisou vencer a última tentação para que os céus se abrissem para ele naquele momento. Então ele diz assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, o mais humano de todos os seres que podem servir de modelo e guia para nós. Porque se Jesus fosse tão diferente de nós, ele jamais poderia ser modelo e guia para nós. Porque seria inatingível. Ele só é modelo e guia porque ele pode ser copiado no sentido humano. Copiado no sentido assim, as tristezas que eu tenho, as dúvidas que eu tenho, Jesus, em algum momento, de algum modo, também experimentou. E ele nos permite que a gente possa ter as nossas dúvidas e que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo, sem a vergonha de enxergar as coisas que temos que enxergar, nos autoconhecendo naquilo que nós realmente somos, porque assim é que nós somos aceitos por esse mestre maravilhoso, que nós estamos falando há quase 2 horas aqui, e ficaríamos a noite toda falando, porque não tem como encerrar o assunto, ele é inesgotável. Jesus é um assunto inesgotável para nós. À medida que nós nos conhecemos de verdade, nós descobrimos cada vez mais quanto esse mestre precisa viver dentro de nós e junto conosco, na parceria da confiança, na parceria da fé, na parceria do amor. Como agradecer isso? Eu acho que pedindo ao Genilson que faça a nossa prece de encerramento, dizendo ao Sérgio da profunda gratidão que nós, ceareiros, sentimos na noite de hoje, por partilharmos destas reflexões, culminando com essa sensação de paz interior, vendo-nos acolhidos diante da humanidade do Cristo. Nos dá esperança, nos dá a possibilidade de, no porvir, sabermos que nós também chegaremos um dia até lá. Mas para isso é necessário a labuta e o alto amor. Doutor Sérgio, que prazer em tê-lo conosco. Não há nenhum exagero em dizer que poderíamos sim estender essa conversa se não fosse a piedade que estamos sentindo pelo abuso já do horário, não é, chefe? Está muito gostoso, está muito bom. Quebramos todos os protocolos, isso é coisa de fofoca. Né? Olhou para o relógio. Bem que vi, mas fingi que não vi, lhe confesso. Passou, né? Quebramos os protocolos.
vou confessar publicamente, foi uma ponta bem grande de egoísmo, porque estava bom demais. Olha, gente, eu agradeço, viu, o carinho de vocês. Eu me senti muito bem aqui, podendo falar de maneira, parece que a gente estava junto aí, como sempre acontece com os nossos irmãos cariocas, quando se reúne um gaúcho com um carioca, a gente não consegue ir para a cama cedo, né? A gente se esquece que tem que trabalhar no outro dia, a gente comete esses deslizes. Então, eu agradeço a vocês por essa deliciosa transgressão que nós estamos fazendo nesse momento, porque é por um bom motivo. Nós cometemos tantas outras, né? E não nos culpamos. Não vai ser por essa que nós vamos nos sentir estranhos. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para vocês. O trabalho de vocês possa ser cada vez mais iluminado, abençoado. E, se Deus quiser, em breve a gente pode estar novamente juntos conversando sobre essas coisas da doutrina espírita. Muito obrigado. Eu queria, antes, Genilson, de te passar a palavra, agradecer a Elisa Naffel, que possibilitou essa comunicação com o Dr. Sérgio e que viabilizou de fato que ele viesse até nós. Então, a nossa companheira, o nosso muito obrigado por essa também participação, embora de uma outra forma, efetiva, para que esse acontecimento pudesse ser realizado. Genilson. Então, Sérgio, em nome da Seara de Amor e Luz, em nome da diretoria da Seara de Amor e Luz, mas principalmente em nome de todos os trabalhadores da nossa Casa Espírita, nós agradecemos por você estar aqui conosco, mas agradecemos principalmente ao nosso Pai Celestial, que nos permitiu estarmos todos nós aqui reunidos em nome do Cristo, numa noite fraterna, numa noite em que nós fazemos a nossa prece de gratidão a Deus, a Jesus Cristo e aos nossos amigos espirituais, que tanto têm nos assistido, nos amparando e nos orientando em relação às diretrizes da nossa vida, principalmente em relação à nossa transformação moral, ao nosso mergulho interior que temos que realizar, porque nessa estrada que nos conduz ao Pai Celestial, pavimentada pelo Cristo, nós temos muito que aprender, temos muito que entesourar, valores que nem as traças destroem, nem os ladrões roubam, mas principalmente em relação ao trabalho incessante na prática do bem, auxiliando uns aos outros para que possamos, através da fraternidade, através do auxílio mútuo, seguirmos abraçados em direção a essa escada que nos conduz ao Pai Celestial. Muita luz para todos neste momento e, mais uma vez, agradecendo ao nosso companheiro Sérgio, que trouxe notícias do nosso Evangelho para todos nós. Que a paz do Cristo o envolva, o abençoe e o ilumine, e ilumina todos nós aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Dr. Sérgio, um bom Natal. Muito obrigada. Que Jesus lhe abençoe a tarefa, o lar, a família, de todos nós. O nosso voto de gratidão. Volte sempre. Voltaremos. Muito obrigado, gente. Um bom Natal para todos, uma boa entrada de ano, e, se Deus quiser, a gente vai vencer essa pandemia em breve e vamos fazer muitas comemorações aí. Muito obrigado. Se Deus permitir. Um grande abraço. Muita paz para vocês. Obrigado. Tiareiros que estão online conosco, nós estamos abrindo a sala do Zoom agora. Vocês vão receber um link nos grupos virtuais, onde poderemos nos abraçar virtualmente nessa prece de gratidão e de despedida, para que possamos vencer a saudade do abraço e desejarmos uns aos outros votos de gratidão. Na sala do Zoom, nós vamos transmitir a fala da Dona Terezinha, dirigida aos ceareiros, e do seu Pedro, vice-presidente da casa, desejando votos de Feliz Natal e se despedindo de todos. Tá bom? Então, estamos aguardando vocês lá. Combinado? Com café e bolo virtual. Que legal. Até lá. Em breve vai ser presencial. Tchau. É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Pronto.